Hello, I am teacher Débora. Welcome to my Lingo line. Nice to meet you. Glad to meet you. Ia ser pleased to meet you. Nessa primeira aula, nós vamos aprender como nós vamos nos apresentar em inglês, introductions, porque é o que nós fazemos de primeiro momento quando nós nos vemos, tá bom? Cumprimentos, as despedidas, os greetings, os farewells, os números, the numbers, o famoso verbo ser e estar na sua forma afirmativa, que é o verbo to be, e também os dias da semana, que são os days of your week, e mais algumas curiosidades e dicas de pronúncia. Let's go! Hi, I am teacher Débora. Welcome to my Lingo online. Very nice to meet you. Ou ainda pleased to meet you. Ou ainda glad to meet you. Todas as formas é para dizer um prazer em conhecer vocês, apesar que muito de vocês eu já conheço, mas isso é a forma que nós falamos quando nós conhecemos as pessoas. E isso é já iniciando as nossas formas de se apresentar em inglês. Então, quais são os greetings mais utilizados para se apresentar em inglês? Quais são os cumprimentos mais utilizados para se apresentar em inglês? A gente tem o hi, bem informal, que é oi. Temos também o hello, para falar o olá. Temos também o hey there, que fala e aí? Temos também o WhatsApp, que veio aquele famoso aplicativo, o WhatsApp, que quer dizer e aí? E aí? Hey dude, né? E aí, cara? Temos também mais algumas formas de apresentação, que é o How are you? Ou How are you doing? Temos aquele personagem da série Friends, né? Que ele fala assim para outra personagem: How are you doing? E aí, nós ainda temos os cumprimentos um pouquinho mais formais, a partir do momento que nós continuamos conversando com essas pessoas. Nós temos o good morning, quando nós falamos pela manhã, nós temos o good afternoon, que é quando nós falamos à tarde, o good evening, que é o boa tarde, que é o boa noite quando nós chegamos para cumprimentar alguém que é à noite. Então, nós estamos chegando, nós falamos boa noite, né? Então, nós usamos o good evening, mas quando nós estamos indo embora, numa sensação de despedida, nós falamos good night. Os greetings, como eu falei, eles têm os de entrada e os de saída, né? Então, nós temos greetings de entrada e temos os farewell, que são os de despedida. Igual eu falei o good evening, ele entrando nessa linha de raciocínio, que já é um boa noite, o farewell é o good night, que aí seria um boa noite de despedida. Né? Já o good evening, ele é um cumprimento de chegada, apesar dele falar boa noite. Mas o boa noite de despedida, que é o farewell, de despedida, ele é good night. E junto com eles, vem aqueles famosos, né? Que é o bye-bye, o goodbye, see you next class, vejo vocês na próxima aula. See you later, vejo você mais tarde. See you tomorrow, vejo vocês amanhã. E quando nós falamos sobre see you, ao pé da letra, é como se fosse vejo você, né? O verbo see, que é ver, e you, que é você. Mas ele quer dizer até, né? Então, see you, até, see you later, até mais tarde,
See you tomorrow, até amanhã. See you next class, até a próxima aula, tá bom? E se for a primeira vez que vocês estão encontrando a pessoa, conversando com ela, você pode falar também assim, nice to meet you, pleased to meet you, glad to meet you, que é prazer em te conhecer. E essa frase, nice to meet you, pleased to meet you, glad to meet you, ela pode ser falada tanto no início da conversa como no final, porque assim, ou você fala hello, hi, my name is Débora, nice to meet you, e a pessoa vai me responder nice to meet you too, porque eu posso estar falando olá, meu nome é Débora, prazer em te conhecer, e a pessoa está me respondendo prazer em conhecer você também. Ou eu posso conversar com a pessoa, né, me apresentar. Hello, I am teacher Débora. E ter uma longa conversa e no final falar bye bye, nice to meet you. E a pessoa responder da mesma forma, nice to meet you too, se torna a finalização de uma conversa também. Então, tanto faz nice to meet you, pleased to meet you ou glad to meet you, ser no início ou no final de uma conversa, tanto faz. Ainda continuando sobre conhecer alguém, nós podemos querer perguntar sobre o telefone de uma pessoa. E aí, nós temos que conhecer os numbers de 0 a 9. Então, lembrando que o number 0 em English é zero. Só que quando nós falamos ele sobre número de telefone, nós podemos falar sobre O. Então, ou nós falamos zero ou O. E os próximos numbers são o one, que é o number one, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando e dando ênfase ao number 3. Nós temos que falar o som do TH, porque se eu falo tree, eu estou falando árvore. Então, eu tenho que falar o three. Então, a língua é entre os dentes no inglês, né? Para falar o som do TH e para você realmente pronunciar o number 3 e não a palavra árvore, que é tree, tá bom? Quando nós também falamos sobre números de telefone, normalmente nós temos sequências de número. Então, por exemplo, quando eu falo números dobrados, por exemplo, o telefone é 1, 2, 3, 4, 4. Então, você vai falar 1, 2, 3. E o 4, 4, ao invés de você falar 4, você vai falar double 4. A mesma coisa acontece se ele for triplicado. Então, você pode falar assim, por exemplo, se fosse 1, 2, 3, 4, 4, 4, você pode falar 1, 2, 3, triple 4. Então, 3 vezes o 4. Também é outra opção. Uma curiosidade sobre número de telefone em inglês é que número de telefone é dito número a número. Então, por exemplo, digamos que nós estamos falando de 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Eu vou falar 4, 5, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Ainda falando sobre números, vamos falar sobre idade. Então, como que eu perguntaria para alguém qual é a sua idade? Quantos anos você tem? Então, quantos anos você tem? Seria How old are you? How old are you? Ou ao pé da letra também seria What's your
age, que está perguntando qual é a sua idade. Age é idade em inglês, tá? E aí você vai responder a sua idade da forma I am. Vai falar I am 12, I am 15. Por que I am? Porque em português nós falamos eu tenho, que seria I have. Porque no inglês nós falamos I am, eu sou, eu estou. Porque o am é do verbo to be, que quer dizer ser, estar. E quando você está com uma idade, você está com aquela idade. No próximo ano, você vai ter outra idade. Então não é que nós falamos em português que nós temos, por exemplo, nós temos tantos anos. Hoje eu tenho tantos anos, mas amanhã eu terei outra idade, o ano que vem eu terei outra idade. Então, em inglês, eu falo que eu estou com tantos anos, por isso que eu uso o am, né? Eu estou com tantos anos. E aí você pode responder I am 12, ponto, ponto final, ou você pode responder I am 12 years old. Então eu tenho 12 anos de idade. Agora, passando do número 9, nós temos o 10, que é o 10, o 11, que é o 11, 12, que é o 12, 13, que é o 13, que é o 13, 14, que é 14, 15, que é o 15, 16, que é o 16, 17, que é o 17, 18, que é o 18, 19, que é o 19, e o 20, que é o 20, ou 20, como os americanos falam, tá bom? E lembrando que, olha o que nós temos de igualdade nos números 13 até o 19. Olha o final dos números. Nós falamos com a palavra teen. E teen quer dizer que nós estamos numa era adolescente, né? Então, tudo que nós vemos relacionados a palavra teen, vocês vão analisar, vocês vão perceber que é algo mais adolescente, porque essa palavra remete à adolescência mesmo. Então, a idade de adolescência nos números é dos 13 aos 19. Então, você vai ver que existe uma coerência. Então, 13, 14, 15, 16, 15, 17, 18 e 19. E a partir do 20, nós vamos ter, então, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30. Aí, a cada dezena, nós vamos falar 30, a próxima é 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então, nós falamos 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30. Como é que eu continuo, teacher? Continua a mesma coisa que você fez no 20. Então, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,